Golpe do Pix. Esses dias eu recebi um comentário de um seguidor na minha rede social, que é Geoffrey Saraiva ou Geoffrey Advogados, então já deixo aqui o pedido para você seguir, falando que havia enviado um valor para um leilão falso, foi via Pix e queria saber a responsabilidade do banco, tanto o banco pagador, no caso o banco dele, e o banco recebedor. E nesse vídeo eu vou te falar de forma breve e resumida sobre qual a responsabilidade de cada integrante dessa relação. Antes de passar para o conteúdo, eu já quero te pedir um favor. Já deixa um curtir nesse vídeo, que você vai me ajudar muito e assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas. E além disso, você pode se inscrever no canal, pode ativar as notificações. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí embaixo, porque eu sempre respondo os meus inscritos. Em resumo, o sistema de pagamento via Pix é um sistema de pagamento muito mais seguro do que a transferência habitual. Além da questão de integridade do sistema, dever de segurança por parte de todos os bancos, a própria resolução 01 de agosto de 2020, que trata do Pix, ela trata dos chamados motores antifraude, ou seja, motores de segurança que atestam a segurança da operação. Eu vou dar um exemplo muito prático. Se você enviar o Pix para uma pessoa, para uma conta que tem muita notificação de infração, o teu banco, aquele que você está mandando dinheiro, ele tem a obrigação de te perguntar se você quer continuar com essa operação. Além disso, ocorre a comunicação entre o banco recebedor e o banco pagador, de forma a gerar um tráfego de informação para garantir maior segurança do sistema. Se você fosse pagar um valor por meio de TED habitual, você não teria como ocorrer a comunicação entre os bancos, coisa que já ocorre no Pix. Mas ocorrem muitos golpes, muitas fraudes e isso ocorre por quê? Por dois pontos. Primeiro ponto, a questão da quantidade de pessoas que fazem essas transações. Antigamente, o TED, o DOC, eram transações muito mais... não é que elas eram complicadas, mas é porque elas não aconteciam com tanta frequência quanto acontece com o Pix. E além disso, você vê cada vez mais a criminalidade vem evoluindo. Por isso que eu acho que é necessário trazer um pouquinho da informação para vocês. Primeiro ponto, no sistema via Pix, todos os entes são responsáveis pelas transações que ali acontecem, tá? Por exemplo, tem um e-book do site do Banco Central, que é Requisitos Mínimos de Experiência do Usuário do Pix, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que ele trata exatamente como ocorre a transferência de valores, tá? Além disso, salvo engano, na página 77 desse livro, desse e-book, melhor dizendo, ele vem falando sobre o procedimento a ser feito no caso de suspeita de fraude. Por exemplo, se você vai mandar um Pix para uma conta que tem muita suspeita de fraude, tem notificação de infração, a transação foge do seu perfil, o teu banco tem a obrigação de te avisar. E se ele não avisa, aí ele pecou por omissão. Eu vejo muita gente processando o banco questionando a questão do golpe do Pix, sobre a responsabilidade, e muitas pessoas erram. Por quê? Porque elas vão pela tese do Código de Defesa do Consumidor, da responsabilidade civil, elas fazem a aplicação da súmula 479 sem trazer o nexo de causalidade. E isso é um prato cheio para que o banco coloque um excludente de responsabilidade que é culpa exclusiva da vítima. E para que isso não aconteça, processualmente falando, é muito importante que fique bem identificado no processo se o banco foi omisso ou não foi no seu dever de segurança. E como você vai fazer para identificar alguma omissão ou não do banco. Assim, após cair no golpe do Pix, e quando eu falo golpe do Pix, pode ser golpe do leilão que o pagamento foi via Pix, golpe do falso empréstimo consignado, da falsa portabilidade em que o pagamento foi via Pix. Após identificar que você caiu no golpe do Pix, a primeira providência é contestar a operação no seu próprio aplicativo. Você pode contestar por meio do seu próprio aplicativo ou por meio da central de comunicações do seu banco, por e-mail, por telefone, pelo site, enfim, você tem que contestar a operação. Primeiro passo, tá? Segundo passo, você vai abrir uma reclamação no consumidor.gov.br ou na plataforma de reclamação do Banco Central. E também vou deixar os links aqui embaixo para vocês. E vocês fazem essa reclamação por meio da senha do gov.br, tá? Você vai fazer a reclamação contra o banco emissor, no caso o banco pagador, e o banco recebedor. Contra o banco emissor, você vai fazer a seguinte indagação. Se a chave que você enviou tinha muita notificação de infração, sim ou não, tá? Além disso, você vai perguntar se essa chave já foi reportada por outros usuários. Você vai fazer essa reclamação e vai aguardar a resposta. E contra o banco recebedor, você vai perguntar qual foi o perfil de segurança adotado na abertura daquela conta, se aquela conta tinha outras notificações de infração. Isso é importante, por quê?
Porque se você identificar que a conta já tinha notificação de infração e ainda assim o banco permaneceu com essa conta aberta, a gente entende e é claro que a conclusão é essa, que o banco foi omisso. Então, se o banco foi omisso, aí sim que nós teremos um nexo de causalidade estabelecido com a possibilidade de responsabilização. As demandas bancárias são demandas muito delicadas. Se você for trabalhar apenas com a legislação de Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, talvez a Constituição, é uma demanda que é um prato cheio para a improcedência. Por isso que eu acho que é importante o conhecimento a fundo da legislação bancária. E quando eu falo legislação bancária, eu falo das resoluções do Banco Central, dos comunicados da FEBRABAN, dos comunicados e notas do Banco Central, para que você possa criar um ambiente de construção desse nexo de causalidade. E é interessante até trazer aqui para vocês que sim, mesmo que o PIX tenha sido feito de forma consciente por parte do consumidor, ainda assim, dependendo do caso, é possível construir um nexo de causalidade e trazer a responsabilização do banco, desde que, repetindo, fique demonstrado na situação fática a omissão do banco. Um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é a questão da inversão do ônus da prova. Em muitos processos, aqui no Brasil, a gente tem, em resumo, o quê? O ônus da prova. Em regra, no processo penal, o ônus da prova é de quem acusa. O Ministério Público vai acusar uma pessoa, então ele tem que comprovar que a pessoa praticou o ilícito. No Código de Processo Civil, em regra, aquela pessoa que traz a prova, o fato, ela tem que, em regra, provar. Mas existe a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova e a inversão do ônus da prova, que está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E nesse caso, demanda bancária, a inversão do ônus da prova é uma medida extremamente necessária, porque existem demandas que são internas dos bancos que eu não tenho como ter conhecimento. Por exemplo, se eu enviei um PIX para a conta de uma pessoa que tem notificação de infração, é uma informação que está lá no diretório de chave PIX, que só o banco tem acesso, que eu, como consumidor, não tenho essa condição. Então é por isso que, em eventual processo contra banco, decorrente de golpe de PIX, algum tipo de golpe, você deixe isso bem explicado para o julgador, no caso o magistrado, qual é o dever de cada ente, qual foi o seu comportamento após cair no golpe e onde está a omissão. Então, em resumo, identificou que caiu no golpe do PIX, demanda administrativa contra o primeiro ponto, contestação da operação, demanda administrativa, para depois analisar a possibilidade de um processo judicial. E se for partir para um processo judicial ou um processo administrativo bem feito, bem instruído, a minha recomendação é que você procure seu advogado de confiança que tenha uma atuação nessa área do direito bancário, porque ele vai ter um conhecimento técnico melhor para te atender e guiar o seu problema. Em resumo, essa a minha orientação, a minha recomendação para que você siga, e eu desejo, claro, que você não caia nesse tipo de golpe, mas que se você cair, é importante que você entenda que existe uma legislação bancária que pode ser utilizada. E claro, eu sempre coloco os links aqui embaixo, se vocês queiram conhecer a legislação, as resoluções, queiram se dedicar ao estudo, está aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder, e me seguir nas redes sociais, como Geoffrey Saraiva ou Geoffrey Advogados. Obrigado.